os textos que a gente realmente eu vou recomendar, eu vou colocar lá na pasta do OneDrive, tá? Ó, já gastei 50 minutos com esse negócio aqui. Chega, né? Continue sobre o Gustavo Lima. Então, na verdade é isso, né? Porque pediram para eu trabalhar com o Gustavo Lima. Eu geralmente trabalho com as músicas que eu gosto, né? Eu não ouço muito música sertaneja, também não ouço muita música, mas eu sempre pego coisas que eu ouço muito, né? Então, aí eu ouço muito Skank, Frejá, gosto muito de músicas dos anos 60, 70, né? E gosto muito de música caipira, aquela lá dos anos 30, 40, né? Então, mas assim, eu não tenho, eu ouço também, né? É, eu costumo trabalhar bastante com Skank. Gosto muito das músicas deles. Das letras, né? Porque a gente vê muitas letras. Bom, então vamos começar do início, ó. Eu fiz uma síntese aqui para nossas aulas, então eu vou ler para vocês. Vamos lendo, né? Na verdade, a gente vai levar umas 2 aulas para ler isso aqui, e conforme for, eu vou ampliando para outra coisa. Lá na nossa pasta, eu coloquei esse texto aqui, ó. Vocês estão vendo ele aí, né? Esse texto aqui, ó, que é o último livro que eu escrevi, tá? Eu vou me basear muito nas aulas, muito nele, né? Eu vou estudar bastante. Hoje, inclusive, eu vou tentar começar um pouco sobre a sensação, né? Que tá, eu até separei uma parte, e eu nem estou achando agora. Mas aí nós vamos discutir um pouco o que está na conclusão desse texto hoje. Alguma coisa vai dar tempo de fazer, sim, eu tenho certeza. Tá? Então, eu já até vou abrir aqui, ó. E a aula que vem nós vamos discutir um pouco mais sobre a conclusão está logo no início, porque para variar eu costumo fazer as coisas às avessas. Então eu publiquei um livro cuja conclusão está antes do corpo do texto. Afinal, quando todo mundo só lê a introdução e a conclusão mesmo, então já coloquei aqui logo de cara, que é para facilitar a vida de quem está lendo. Tá. A gente vai seguindo com a aula, tá? Se vocês tiverem pergunta, podem fazer, que eu respondo, e se tiver que fazer uma aula para responder, a gente faz, tá? As coisas não são tão fixas quanto pode parecer, não são, na verdade. Então tá, eu até coloquei aqui, do jeito que está lá no programa, ó, as teorias da sensação, né? As teorias do signo, e as teorias do texto e da significação e expressão, tá? Peguei os autores que são conhecidos, mais conhecidos no mundo inteiro, para falar sobre isso, mas não vou falar sobre todos, vou falar sobre aqueles que têm uma contribuição importante para a gramática. O nosso assunto é a gramática, tá? A semântica, ela só existe como paralelo à gramática. Eu vou iniciar o nosso curso dizendo isso, ó. Não existe semântica sem sintaxe, sem morfologia e sem fonologia. Então, a semântica, ela só existe em função da fonologia, da morfologia e da sintaxe. Eu acho que você já tem sido ensinado bastante no curso de letras que não é possível dar aula sem texto.
Mas isso não significa não dar gramática, porque é a gramática normativa que faz o texto ser lido, que permite que o texto seja lido. Então, sem saber fonologia, morfologia e sintaxe, não se sabe ler direito. Não se sabe, é mentira, porque não existe semântica sem sintaxe, sem morfologia e sem fonologia, tá? Vocês anotem isso porque é extremamente importante. Primeira coisa importante que vocês devem anotar, porque talvez isso seja uma pergunta para vocês responderem. Ó, as teorias de sintaxe que nós conhecemos são 3, nas línguas modernas, tá? Porque existiam teorias de sintaxe lá no latim, que vão ser aplicadas às línguas modernas até o século XIX. No Brasil, no início do século XX, inicia-se uma teoria que é muito baseada numa perspectiva fonológica, em que a sintaxe ela era derivada da morfologia, muito ao modo como se fazia no latim, mas sem a aplicação dos casos e das declinações, tá? Eu espero ardentemente que vocês tenham conseguido entender o que eu falei. Porque o estudo do latim no curso de vocês está um pouco diminuído, então, no início do século XX, a gramática normativa no Brasil, ela não tem teoria de sintaxe, tá? Nenhuma. Não tem teoria de sintaxe. As 3 teorias de sintaxe que nós conhecemos, que é o estruturalismo, o funcionalismo, que é aquele que vocês usam na escola, que a escola brasileira usa, aparece a partir dos estudos da filologia no início do século, então ele se assenta nos estudos filológicos linguísticos do século XIX e no século XX ele se desenvolve como uma teoria de sintaxe, tá? Que nós chamamos de teoria estrutural. E nos anos 50 surge a teoria gerativa do Noam Chomsky, né? Ele está vivo ainda, na verdade ele ainda ele está bem forte, que ele vive dando palestras por aí, né? Inclusive no Brasil, ele esteve recentemente. Então, ela surge nos anos 50, na verdade, a teoria é começada pelo Harris, e o Chomsky dá continuidade a um pedido do exército norte-americano, e ele publica a teoria sintática em 1957. A teoria funcionalista, que vocês conhecem, porque os professores de sintaxe da UFG são dessa corrente, né? Ela surge através dos estudos do Halliday e do Hassan, na Alemanha, e se espalha pelo mundo. Eles ainda são vivos também. Elas chegam, e isso aconteceu nos anos 60, né? E no Brasil, quem trouxe e desenvolveu foi a Maria Helena de Moura Neves. Ela é bem velhinha, mas ela está viva, ela também dá palestras por aí para todo lado. Ela foi orientadora de vários professores da Faculdade de Letras, é por isso que tem tanta gente com essa orientação no trabalho ali, tá? Então, todas essas teorias, elas surgem como pesquisas semânticas, tá? As 3 teorias de sintaxe que vocês conhecem, a teoria funcionalista começa com o André Martinet estudando o Halliday e o Hassan, e se desenvolve nos Estados Unidos, na Alemanha, ao mesmo tempo, e chega ao Brasil. Então, o André Martinet, as publicações dele são dos anos 80, né? Então, essas teorias, elas tinham como objetivo estudos do texto, tá? Por isso, a extrema
vinculação entre semântica e sintaxe. Não existe semântica sem sintaxe, tá? E aí, quando eu falo em sintaxe, eu estou falando da gramática, porque a semântica é completamente dependente dos itens lexicais que aparecem no texto como unidades de valor, como explicou para nós o Saussure. Tá? E é lógico, a unidade básica da semiose é o fonema. Se a gente não conseguir ouvir os fonemas, não conseguiremos entender o que os outros estão dizendo. O gerativismo e o estruturalismo. Se vocês pegarem aquele texto do Lyons, John Lyons, linguagem, ele tem um capítulo em que ele conta uma historiazinha dessas teorias, tá? Não é longo, acho que é o capítulo 7º. Na edição que eu tenho é o capítulo 7, mas são várias edições daquele livro. Então, as teorias de sintaxe, elas surgem como teorias para explicar a semântica, como teorias de texto, tá? Bom, vamos começar uma outra coisa, tá? É estruturalista, sim. As teorias adotadas pela escola é estruturalista. No geral, as línguas apresentam o estruturalismo porque ele é o descendente direto das gramáticas das línguas modernas lá do início, lá do século XVI, o chamado jesuitismo. Então, a nossa escola continua sendo uma escola muito jesuíta, né? Com um mestre que fala e os pupilos que escutam, anotam e às vezes fazem pergunta, mas, na verdade, a nossa escola continua sempre no modelo jesuíta, então não poderia ser diferente. Mas, de modo geral, as línguas todas têm gramáticas... É lógico que eu estou falando das línguas europeias, né? Línguas europeias que apresentam essa descrição estrutural, né? Porque o japonês não apresenta essa descrição estrutural. Tem uma gramática vinculada às línguas aglutinantes, né? Certo. Bom, vocês estão conseguindo acompanhar, né? Eu falei um pouco sobre a questão de ser no início do século XX, no Brasil, as gramáticas elas não apresentavam teoria de sintaxe. A sintaxe, então, ela vai surgir como uma necessidade de explicar a estrutura funcional das línguas modernas, porque a sintaxe que era conhecida era a sintaxe do latim, né? Vocês podem ficar chocados um pouco, né? Século XX, né? Mas é verdade. Nós estudamos latim na escola brasileira até muito recentemente, e a Igreja Católica continuou dizendo missas em latim até os anos 60, né? Então, o latim ele desapareceu do ensino muito recentemente, né? E é capaz que ele suma de vez. Mas aí a gente abandona uma história importante, que eu acho que na Faculdade de Letras isso faz diferença. Tá? Então, uma coisa que vocês precisam anotar, pode anotar, olha só. O discurso não existe, tá? O discurso é individual. Então, quando as pessoas falam análise do discurso, elas não estão querendo dizer que as pessoas ficam estudando o pensamento, porque o discurso está no pensamento. O discurso, ele é individual.
O que é social é o texto. Então, na verdade, não existe análise do discurso. Existe análise de texto, tá? Anotem isso, que isso é extremamente importante, porque vocês estão acostumados a ouvir esse nome, análise do discurso. Mas isso é uma medida que se usa por causa de uma comodidade de nomes só, tá? Mas ninguém se engana com isso, certo? E nem vocês vão se enganar. Não existe análise do discurso. A gente não analisa o discurso, a gente analisa o texto. Então, o discurso está no pensamento, e se vocês quiserem que o pensamento de vocês seja conhecido, vocês têm que transformar em texto. Oral, escrito, pintura, fotografia e etc., vocês têm que transformar isso em texto. É o texto que pode ser analisado, é o texto que pode ser lido, e não o discurso, tá? Geralmente, quando uma pessoa produz textos, a gente costuma dizer, ó, esse é o discurso do fulano, né? Porque a gente associa o texto que ele produzia ao pensamento dele, depois a gente discute o conceito de enunciação, né? Então, a gente costuma fazer essa volta, né? Mas, na verdade, a pessoa, quando escreve, nem sempre ela escreve tudo o que ela pensa, né? Então, muitas vezes, o discurso, o texto de alguém pode esconder certos traços dos seus discursos. Sim, o texto é sempre a manifestação de um pensamento, né? A manifestação mais básica é a oral. O texto escrito é uma conversão do texto oral, né? Ele começa a ser desenvolvido, a escrita se desenvolve assim, como uma conversão do texto oral para uma fórmula mais estável, né? Que é a forma escrita. Mas a escrita ela tem uma liberdade dela, uma estrutura dela, né? Mas o texto o pensamento pode ser manifestado na forma escrita, né? Ou na forma falada. A forma falada é a mais comum, né? É mais comum que as pessoas expressem os seus pensamentos falando, né? Então, na verdade, nós temos atualmente a possibilidade de gravar, então, nós temos muitos textos gravados, né? Então, a gente grava, e é uma forma de estabilizar o texto também. E o texto escrito é outra fórmula de estabilizar o texto, né? Isso é fórmulas verbais, simbólicas, tá? Nós temos fórmulas semissimbólicas. Alguém pode representar os seus pensamentos por meio da pintura, né? É semissimbólico. Ou por meio da música, no caso, o instrumento, né? É semissimbólico. Ou por meio da fotografia, né? O fotógrafo mais famoso do mundo é brasileiro, né? Você expressa o seu pensamento por meio da fotografia. Ou o cinema, que geralmente conjunta uma série de coisas, a fórmula escrita, a forma falada e a música, a imagem, né? A pintura, a fotografia, tudo ao mesmo tempo, né? É outra fórmula, quer dizer, nós temos N maneiras de expressarmos os nossos pensamentos. Então, de fazer o nosso discurso ser conhecido em texto, tá? Então, na verdade é isso mesmo, né? O Bakhtin, ele tenta, ele estuda as significações do pensamento, mas na verdade ele diz que é só possível por meio do texto, né? Então, o discurso ele existe enquanto individual, mas ninguém conhece o pensamento do outro, a não ser quando o outro
manifesta o seu pensamento. E o pensamento só pode ser manifestado no formato de texto. A polifonia, ela acontece no texto e não no discurso. Então, mas é aquela coisa que eu falei para vocês. Se a gente lê muitos textos de um único autor, a gente, a uma certa altura, começa a pensar como ele. Na verdade, a gente começa a entender o pensamento dele, mas, na verdade, o pensamento dele está nos textos, é o pensamento dele que está nos textos, né? E não, na verdade, o discurso, porque a gente não tem acesso à fórmula do discurso, né? O que a gente tem é a fórmula do texto. E, pelos textos que alguém produziu, a gente consegue entender como é que o pensamento está sendo produzido, até porque somos humanos e o pensamento de todos funciona mais ou menos igual, né? Então, na verdade, é isso.